noite. Voltamos então para o último bloco do nosso programa Livres Ideias, hoje tratando do tema homofobia. Bom, ainda sobre o tema, eu gostaria de convidar vocês, aquele que tiver a fim de ler uma boa obra sobre o tema, o título Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, do autor Daniel Barrilho, da editora Autêntica. É uma excelente indicação, você encontra aqui na livraria Espaço B. Gostaria de convidar vocês também a continuarem essa discussão na página do Senas Pré-Vestibular e Concursos, no Facebook. Vocês estão convidados a acessarem lá a nossa página e a gente continuar esse debate por lá, ok? Bom, para encerrar esse bloco, a nossa discussão hoje, eu gostaria de convidar nossa plateia aqui no Espaço B a fazer perguntas para os nossos convidados, né? Bom, boa noite. Meu nome é Leonardo Ferreira Alcântara, eu sou aluno de Direito da UENG aqui de Diamantino. Eu tenho uma visão, uma opinião, que é o seguinte: em relação ao direito, ele não deve entrar tanto nas particularidades de cada um. Não deve normatizar a religião, não deve normatizar a minha escolha, digamos assim, sexual, porque eu acho que isso não é também uma escolha, é algo que você nasce homem ou nasce mulher, assim como nasce gay, como nasce lésbica, como o próprio Freud e Kant falam, seriam mais você teria mais uma, não é intuição a palavra, uma inclinação para aquilo. Bom, assim como eu não acho que o direito deve entrar nas particularidades, eu acho que o outro também não deve entrar na particularidade de cada um. Assim como o Jean disse no primeiro bloco, não é porque eu estudo sobre árvores que eu virei uma árvore e nem que eu estudo sobre índios que eu virei um índio. Então, acho que nas escolas também é muito pouco dito, muito pouco estudado, muito pouco explicado que a diferença é comum. Então, eu queria perguntar para o Jean, que eu acho que aqui nesse debate é quem está sendo afligido, né, pelo preconceito, pela violência e por tudo mais. Para você, qual seria a melhor solução no momento? Claro que nós não vamos achar uma solução num dia, vamos dormir e acordar no outro dia com tudo resolvido, isso é óbvio. Mas além da educação, assim como você já falou, e eu concordo plenamente, que não só a homofobia, não só a violência, mas como 99% dos problemas que existem no Brasil são culpa da má educação, qual seria para você uma solução para isso? Como você acha que vocês, homossexuais, transexuais, travestis, ou que tenham qualquer outra escolha sexual, possam ficar mais protegidos? Bom, a resposta que seria comum de ouvir seria a criminalização da LGBTfobia. Mas eu vou além. Pra gente conseguir eu acredito que pra gente ter um mínimo de segurança no Brasil, que como a gente afirmou várias vezes aqui, é o país que mais mata LGBTs no mundo, a gente precisa da criminalização da LGBTfobia. A criminalização da lesbofobia, que é a aversão contra lésbicas, a criminalização da homofobia, que é a aversão contra homossexuais, especificamente os gays, a criminalização da transfobia, que é o preconceito contra travestis e transexuais, a criminalização da bifobia, que é o preconceito contra bissexuais, e por aí vai. Mas pra gente alcançar isso no contexto político que a gente tá, é fundamental que algumas coisas ocorram. Uma delas aconteceu hoje, o Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara, e isso pra nós do movimento LGBT é um avanço sem dúvidas. A outra dela a gente espera que aconteça logo, que seja a queda do Temer, porque um presidente golpista, heteronormativo, homofóbico, preconceituoso e machista não nos representará de forma alguma. Mas, para além disso, não adianta tirar esse sujeito se a gente não tiver uma reforma política profunda do nosso sistema político. Eu acredito que a gente precisa de uma reforma política que coloque de fato o povo representado, que o povo seja de fato representado, que tenham lésbicas, gays, negros, brancos, travestis, transexuais, mulheres, homens, trabalhadores, estudantes, jovens, idosos,
todo mundo para poder representar suas próprias pautas. Mas, em síntese, a criminalização da LGBTfobia já seria um passo gigantesco. Mas eu não vejo ela acontecendo no contexto político que a gente está. Acho que é isso. Boa noite, eu sou Luiz Fernando Mafra, sou estudante de bacharelado de Humanidades na UFVJM. A minha pergunta não é bem uma pergunta, é um questionamento, né? Alguns questionamentos para o pastor Cadu. E você citou no final da sua fala que recebeu uma educação propícia ao não desrespeito, né? E que você não precisou de um kit gay para isso, né? O meu questionamento em relação a isso é que essa responsabilidade hoje realmente está dentro da instituição familiar. Essa responsabilidade de passar o respeito está dentro da instituição familiar. E a gente vê claramente, pelos dados que foram apresentados, que não é não é um fator que está sendo realmente passado. Então eu acho que isso já descaracteriza um argumento como esse, dessa responsabilidade de estar na instituição familiar. Eu acho que ela precisa perpassar essa instituição familiar. E meu segundo questionamento que eu gostaria que você comentasse é porque eu acho que uma distinção tem que ser bem clara entre fobia e intolerância, né? Que são duas coisas distintas, mas estão diretamente ligadas. A intolerância sendo a agressão e a fobia sendo a estruturação desse preconceito, né? Estão diretamente ligados porque a agressão ela não existe sem a intolerância, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse porque cristãos podem não ser, podem não cometer agressões, não só LGBTs, né? Mas vários tipos de agressão motivada por preconceitos, mas a pauta é a questão LGBT. Mas naturalmente é propagado pela ideologia da religião a intolerância. A intolerância estrutural de que isso não é uma coisa natural, de que isso não é o ideal para uma sociedade. E isso, como foi dito antes, é a estruturação para uma agressão. Então eu gostaria que você comentasse, porque para mim não é suficiente a não existência da agressão, sendo que existe a intolerância, sendo que existe o desrespeito à existência desses sujeitos. Uma boa pergunta, um bom questionamento. Eu acho que essa questão familiar ela vai mudar com o decorrer dos tempos. Nós agora estamos formando uma nova geração de familiares. Na época que a minha mãe estudou, formou o curso magistério, ela podia dar aula até para a 8ª série. Hoje o diploma dela não pode dar aula nem até o 4º ano no máximo. Então vai a questão, no decorrer do tempo, as pessoas vão tomando essa consciência. Eu cresci num ambiente o qual se via muito menos do homossexualismo, até por falta da internet na época da minha infância, e também dessa facilidade de vermos, sairmos um pouco. Eu fui conhecer meus vizinhos, eu tinha 12 anos de idade, eu morava em Belo Horizonte. E então isso vai mudando de acordo com a geração. A nova geração agora de pais, sejam eles cristãos ou não, eles estão vindo preparados, acredito eu, para educar os seus filhos em relação a todo esse tipo de preconceito, não só contra o LGBT, mas contra também na questão do racismo. Sobre essa questão da Bíblia, igual você falou, né, tem esse argumento, Deus criou o homem, criou a mulher, como se estivesse já tirando de fora ali o homossexual. Cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Então nós temos ali todo esse respeito. É uma normativa religiosa, o nosso livro da fé, da Bíblia, qual eu creio, mas não quer dizer que a pessoa, por ser homossexual, ela é abominável, ela tem que ser cuspida, espancada ou ser retirada do convívio. Mas existe aquilo que a gente aprende no senso comum. O meu direito termina onde começa o seu e deve ser respeitado. Então isso vai agir muito no campo da sociologia, da filosofia, e quando nós aprendemos tudo isso daí e formos fazer uma análise bíblica, nós vamos aprender, sim, a Bíblia tem as suas normas de fé, de desenvolvimento de uma sociedade, mas existe também essa tolerância e esse amor que nós temos, porque a Bíblia ensina que Jesus, ele ama você incondicionalmente, independente se você é homem, mulher, trans, gay, etc. Isso daí é fato e ninguém nunca vai mudar isso. Espero ter esclarecido um pouco para você. Bom, meu nome é Eric, sou aluno aqui do Cenas Pré-Vestibular. Queria fazer uma pergunta aqui para a nossa advogada aqui. No Brasil de hoje, a gente pode ver os pais sendo cada dia mais novos.
Então, eu entro em contrariedade, assim, ó. Um pai vamos supor, jovens aí com 16, 15 anos é pai, nem formou a própria opinião. Ele daria conta de ajudar a formar a opinião do filho dele? Bom, de fato, as pessoas estão muitas pessoas têm filhos muito jovens e, de fato, a estrutura psíquica de um adolescente, na faixa dos 14, 15, 16 anos, ainda está em formação. Mas isso não impede que ele contribua com a formação daquela criança, do filho. Então, a formação também não passa necessariamente pelo pai biológico e a mãe biológica. A referência paterna e a referência materna pode ser dada por uma outra pessoa. Pode ser um professor, a avó, um vizinho, a tia. Então, essa estrutura não é responsabilidade única e exclusivamente do pai e da mãe. Há todo um contexto em volta disso. O que é bom, porque se o pai e a mãe ainda não dão conta, a avó assume, o avô assume. Né? Então, de fato Mas a gente não tem esse poder todo em relação aos filhos, não. A gente tem, a maior parte da responsabilidade dos pais, sim, em transmitir valores, em transmitir crenças, apresentar a responsabilidade do mundo, mas a gente não consegue sozinho definir tudo. Então a gente pode tirar um pouco desse peso que nós carregamos. Então a gente chega ao fim do nosso Livres Ideias sobre o tema homofobia. Eu gostaria aqui de agradecer a participação de todos, agradecer a participação da Simone, do Jean, do pastor Cadu. Muito obrigado. Eu acho que foi bastante enriquecedor o nosso debate. Agradecer também as pessoas aqui na plateia que contribuíram com perguntas sempre todas muito pertinentes, né? Agregaram ainda mais. Agradecer a você que está nos assistindo, né, pela TV Vale. Bom, e lembrar que esse programa é uma iniciativa do Cenas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Livraria e Café Espaço B. Eu convido vocês a acompanharem a nossa página no Facebook, a acompanharem também nossas novidades no site do cenasprevestibular.com. A gente está com matrículas abertas para pelo menos 4 cursos, agora com início em agosto: pré-ENEM, pré-SASE, preparatório para concursos públicos e preparatório para a OAB, Exame da Ordem dos Advogados. Bom, convido vocês a acessarem e a buscarem mais informações sobre os nossos cursos. Bom, e um último convite é para o próximo programa, na semana que vem, onde a gente vai tratar de mais um tema importante aí da atualidade, para você saber, para você reunir conhecimentos, formar sua opinião. Eu agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos.